Olá, paz do Senhor aos irmãos. É com muito prazer que nós iniciamos mais uma escola bíblica e hoje é comandada por nós, jovens. E, graças a Deus, chegamos à nossa última escola bíblica deste ano, né? Nós finalizamos, então, esta lição, meus irmãos, questões contemporâneas, né? Próximo ano, próxima lição. E para a gente entender um pouco mais essa lição, que tem por tema tolerância religiosa, não poderia deixar de chamar aqui dois convidados mais que especiais para ajudarmos a gente a entendermos um pouquinho mais sobre isso. O nosso irmão Mateus, seja muito bem-vindo, Pai Senhor. Nosso irmão Tarsis, Pai Senhor Tarsis. É um prazer enorme estar aqui com vocês que estão em casa, com os meninos que estão aqui. De antemão, quero te agradecer por estar assistindo essa live e te pedir, né, para compartilhe essa live, comente, que assim a gente tem um maior engajamento na participação dos irmãos. Amém? E para a gente começar, eu gostaria que você, que está em casa, juntamente conosco aqui, orássemos a Deus, para que assim, né, a gente não venha falar só de nós, mas que a gente venha falar aquilo que o Espírito Santo e o que Deus tocar em nossos corações. Amém? Convido você a fechar os olhos que nós possamos orar. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui mais essa noite para aprender, ó Deus, de Ti, sobre tolerância religiosa. A gente sabe que é um tema muito contemporâneo, muito atual, que não vem acontecendo só agora, já vem acontecendo faz tempo, e a gente sabe que cada vez mais vai piorar isso. Mas nós te pedimos a Tua orientação, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, que venha, Senhor, nos iluminar, que possamos entender e nos fazer entendidos para quem está em casa. Meu Deus, toca as pessoas que estão em casa também, ajude, Senhor, a elas entenderem, e retire, Senhor, as escamas dos olhos, abre a mente, para que possamos entender e colocar em prática aquilo que nós vamos aprender hoje. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje, né, é a lição de número 13, né, 13ª lição, com o tema tolerância religiosa. Graças a Deus, a gente chegou por mais um término, né, meninos, dessa lição. E a gente tem uma novidade para vocês, que o Mateus vai falar quando a gente terminar, sobre como será o ano. Essa lição religiosa, quando eu estava pesquisando, eu pensei que até o tema era intolerância religiosa, mas, na verdade, não, é tolerância mesmo, para a gente poder tolerar as religiões, né? O que seria tolerar? Tolerar seria suportar, aceitar as diferenças, né? Que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nisso. Então, para a gente entender um pouco, a gente tem o nosso objetivo e o texto base. Gostaria que o Mateus e o Tarso explicassem um pouquinho para a gente. O objetivo com o Tarso e o texto com o Mateus. A paz do Senhor aos irmãos, eu vou estar lendo aqui o objetivo dessa lição, né, que diz o seguinte: apresentar as questões da intolerância religiosa e mostrar como a Escritura nos ensina a lidar com esse problema. Bom, a gente sabe que hoje em dia é muito comum a questão da intolerância, né, é muito visível hoje nas nossas vidas a intolerância religiosa. Acontece demais no nosso meio, na nossa sociedade, em alguns lugares com mais evidência, e hoje nós vamos aprender como lidar com esse problema, né? Porque realmente é um problema. Texto base, irmãos, paz do Senhor, primeiramente, né? O texto base está em Marcos, versículo 13, e diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar será salvo. A gente não combinou isso, mas gostaria de fazer uma pergunta para o Tarso e uma pergunta para o Mateus. Tarso, primeiro para você. Você já foi tratado com discriminação ou hostilidade por causa de sua crença em Cristo? Acredito que a maioria das pessoas que professam a fé e têm uma crença, alguma vez na vida já sofreu algum tipo de questionamento e muitas das vezes até de discriminação por conta daquilo que ele acredita, né? Eu já sofri muito pela questão do sábado, pela abstinência em relação a algumas comidas, né? Alguns tipos de comidas que a gente não come também. Então, eu já sofri, sim. Amigos já questionaram muitas das vezes, falaram que não tem nada a ver, que é uma coisa que eu estou acreditando, que eu não estou ganhando nada com isso.
Então, é um assunto que é bem relevante para a gente se posicionar quando acontece esse tipo de coisa com a gente, né? E acredito que muitas pessoas já passaram por essa situação também. Exato. Mateus, eu estou para você. Você já foi ofendido ou privado de seus direitos por conta dos princípios da sua fé? Ofendido já fui, sim, várias vezes, né? Privado dos meus direitos, eu acho que não, mas aí também acho que isso se deve devido ao país que a gente está, né? Exato. Que, felizmente, o Brasil é um país, o Estado é laico, então, pela lei, a gente não pode ser discriminado pelas nossas crenças, então a gente tem sorte de estar num país onde a gente ainda tem, né? E eu falo ainda porque a situação vai piorar. A gente sabe que no futuro as perseguições vão ser mais intensivas, mas por enquanto a gente tem a liberdade, tem a sorte de não sermos perseguidos fisicamente ou sermos privados dos nossos direitos, né? Exato, muito bem colocado. Então a gente vê que essa questão assim da tolerância religiosa, a gente vive isso, né, na nossa pele. A gente tem que eu também, se for citar, tenho vários exemplos de, às vezes, discriminação, uma piadinha, alguma coisa sobre a questão da religião. Né? Bem falado com o que você falou, Mateus, que no Brasil a liberdade do culto é um direito constitucional e a sua violação é crime previsto em lei. Eu fui até pesquisar na lei. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 6º, diz assim: preceitua que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais do culto e suas liturgias. E aí existem mais explicações a respeito disso. Então, assim, a gente vê que na Constituição, né, Tarsis, é um direito que nós temos, né, por o Estado ser laico, né? O que é o Estado ser laico? Quer dizer que não é uma religião oficial dos brasileiros, né? Quero dizer assim que existem várias religiões que o Estado brasileiro não tem uma religião específica, mas sim várias, né? E, todavia, ainda que a gente não sofra tanto com isso, igual o Mateus falou, a gente vai olhar para as Escrituras e a gente vai refletir um pouquinho sobre como nós, cristãos, devemos nos comportar diante da intolerância da fé, né? Que essa intolerância da fé, ela não começa agora, né? A gente viu que no passado teve essa questão da intolerância, né? Como, por exemplo, Paulo era um perseguidor, na verdade, e hoje a gente vê em países também, outras pessoas às vezes acabam colocando a fé, acabam colocando o seu Deus como se fosse, não como se fosse algo bom, como se fosse algo ruim, acaba até às vezes matando outras pessoas, como a gente viu aí em guerras, né? E acabam sendo intolerantes com os outros, né? Por exemplo, a gente teve aí os judeus que foram um exemplo disso, não é verdade? A respeito dessa intolerância religiosa contra eles, por exemplo. E a gente aqui vai ter a nossa questão atual, né? O que é atualidade, o que atualmente é importante estudar sobre esse tema de tolerância religiosa. O nosso amigo Tarsis vai explicar um pouquinho para a gente. Então, a gente vê aqui na questão atual, vocês comentaram aí a questão do Estado laico, né? Exato. Já foi explicado, significa que o país ele não tem uma religião oficial, ou seja, as pessoas podem exercer sua fé e não ser perseguido por isso, né? A gente observa que isso não acontece em alguns países, em alguns lugares do mundo, isso não é o que acontece, né? A maioria dos países são laicos, tem o Estado laico, mas em alguns lugares a gente observa que o país tem uma religião oficial e todo mundo que está lá naquele lugar tem que seguir as regras daquela religião, da doutrina que é pregada pelaquela religião. E a gente observa nessa questão, que através dessa ditadura de religião que existe em alguns países, muitos cristãos são perseguidos. A gente pode pesquisar a respeito. Tem uma média em percentual que fala que nos últimos anos o aumento da perseguição dos cristãos aumentou em média 30%. Nossa, e a questão do assassinato de pessoas que têm como cristianismo a sua religião aumentou cerca de 60%, né? Bastante. Então, a gente observa aí que, com o passar do tempo, essas questões de intolerância vêm aumentando e a gente, como
analisa as escrituras, sabe que isso aí, a tendência é piorar cada dia mais, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas questões. Aqui no Brasil, a gente fala que o Estado é laico. Tudo bem, a gente tem ainda o direito de vir à igreja, igual a gente está aqui estudando a palavra de Deus, realizar os cultos, mas, de certa forma, a gente já começa a observar alguns pontos, alguns itens na nossa sociedade e no nosso convívio que exemplificam que esse Estado laico não é totalmente, né, não é 100%. Muitas das vezes a gente observa nas questões dos ensinos, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas ideologias políticas, né, ideologia de gênero também, que a gente estudou nas outras lições, que muitas das vezes as pessoas querem impor o que ela acredita, né, e acaba falando que a religião da gente, a crença que a gente exerce, não é o que deveria acontecer, não é a coisa certa a se fazer. Então, a partir daí vai se criando uma sociedade que tem um pensamento diferente, uma sociedade que talvez seja intolerante aos pensamentos, às religiões diferentes, né? Então, a gente vê aí na questão atual que, por mais que a gente tente não ter esse tipo de situação no mundo, a tendência é piorar. Os cristãos estão sendo perseguidos. A gente observa que a lição nos traz alguns dados, fala que mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentaram algum tipo de oposição com o resultado da identificação com Cristo. Ou seja, você acredita em Jesus Cristo. Esse número aqui é gigantesco, 340 milhões de pessoas são perseguidas, Exato. Em média, né? Então, é um assunto bem atual mesmo e que a gente deve se atentar aí para poder lidar com esse problema. Então, Tarsis, esses números, a gente olha assim, 340 milhões de pessoas, nossa, é muita. Às vezes não fica tão surpreso quanto a isso, mas não é parte também desses números, verdade? Agora, sobre o que a Bíblia diz sobre isso. E a resposta bíblica, ela é de alvo da intolerância, né? Sobre a ignorância do intolerante, sobre a reação do intolerante, sobre a promessa na intolerância. Então, a segunda parte, a resposta bíblica, a gente dividiu em 4, é um pouco mais fácil para a gente entender. A oposição à fé cristã nos impacta. Acontece antes, igual, né? E a gente vai entender um pouquinho qual é esse alvo da intolerância, Mateus? Por que ficam intolerantes sobre a questão da religião? A lição ela traz um conceito bem interessante sobre o alvo da intolerância, né? A primeira frase, esse tópico ele começa com uma frase que eu gostei bastante, que diz assim: ações hostis à fé são uma expressão de repúdio a Cristo. Por que isso? Como que é essa lógica, né? Nós somos cristãos, e por ser cristãos, o significado disso é que a gente segue a Cristo. Por seguir a Cristo, né, nós seguimos os ideais de Cristo. Então, nós somos apenas seguidores. Então, quando a gente vê questões de intolerância, a intolerância é contra o que a gente acredita, ou o que a gente está falando. Então, a intolerância não é contra, no caso, a pessoa Mateus, ou a pessoa Tarsis, ou a pessoa Tamara. A intolerância vai ser contra o que a gente vai estar falando, o que a gente vai estar fazendo, como a gente vai estar se portando. E essas ações, como a gente fala, como a gente se porta, nada mais são do que a gente tentando seguir a Cristo. Então, a gente é como se fosse um condutor dessa intolerância. Então, as pessoas, quando direcionam a intolerância a nós, pessoas, na verdade, estão direcionando a intolerância delas a Cristo, porque é quem a gente está seguindo, né? E essa é a questão. Por rejeitar a Jesus, né, a lição fala assim também que a santidade, que é algo que nós, como seguidores de Cristo, buscamos, ela exige rejeição do pecado. E as pessoas, o mundo, ele ama o pecado. Por amar o pecado, eles rejeitam a Jesus, entendeu? E, como rejeitam a Jesus, acabam rejeitando os seus seguidores também. Que somos nós. A lição também fala que Jesus, sendo Jesus em toda a sua sabedoria, né, a gente vê que nunca foi possível
como dizem, pegar Jesus no pulo, não era possível ganhar de Jesus numa discussão. As pessoas não conseguiam deixar ele sem argumentos, entendeu? Jesus ele não errava. Assim, nós aqui, a gente é falho, somos pecadores, e a gente muitas vezes, por exemplo, eu lembro de discussões que eu tive na faculdade, em momentos onde a turma toda se virava contra mim e queria ver eu dar um deslize em teoria bíblica, ou um deslize nas minhas ações, para poder me culpar, me apedrejar e tudo mais, mas isso não aconteceu com Jesus. Então, assim, e mesmo assim, Jesus sendo tão Perfeito, conhecedor, né? e tão perfeito, mesmo assim ele foi perseguido. Entendeu? E se Jesus, sendo Jesus, foi perseguido, né, nada impede de que a gente seja perseguido também. Então a gente tem que estar preparado para essa perseguição também. Porém, a gente tem algo que nos anima, que é como nós somos apenas esses condutores, nós somos cristãos e seguimos a Jesus, e a intolerância a nós, na verdade, é a intolerância a Jesus, a gente sabe que Jesus está conosco nessa luta. Amém. Né? Jesus é o verdadeiro alvo da intolerância, e por isso ele está com a gente nessa luta. A gente pode saber que, enquanto sofremos perseguições, não estamos desamparados. Né? Mas é importante a gente ter em mente que o alvo da intolerância que a lição traz não somos nós, e sim Jesus. A lição vai trazer uma última frase que eu gostei bastante também, que diz assim: até mesmo nas perseguições, a vaidade humana deve se recolher perante a glória de Jesus. Então não vamos achar que eu estou sendo perseguido. Não, Jesus está sendo perseguido. Meu papel é levar a palavra de Cristo às pessoas, é levar o que Jesus ensinou às pessoas, então por isso nós sofremos perseguição também. Amém. Muito bem comentado, Mateus, esse primeiro tópico por você, né, que fala assim, o alvo da intolerância. Então, a gente viu que o alvo da intolerância é Jesus, é Cristo, né? E, consequentemente, nós, por seguirmos eles, nós vamos ser atingidos por isso, né? Essa segunda parte é sobre a ignorância do intolerante. A gente vai entender por que, na verdade, as pessoas fazem isso porque elas querem atingir a Cristo. Mas por que elas fazem? Porque são ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Aquele que não tem conhecimento a respeito, né? Aquele sobre o assunto, então, é uma pessoa ignorante sobre isso. Por exemplo, o Tarso eletricista, eu ia falar engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. Obrigado pela cola. Ele vai falar sobre os cálculos, eu vou ser ignorante, eu não vou saber falar. Então, sobre a ignorância do intolerante, é justamente isso, porque eles são ignorantes, por isso que eles fazem isso, né? E aqui o versículo em Lucas 23, 34, ele diz assim, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem mesmo. Por quê? Falta de conhecimento. Mas, graças a Deus, hoje você, nós aqui, a gente está lendo a Bíblia, está buscando conhecimento bíblico. Vocês podem ver que a gente fala de versículo, a gente fala o que a Bíblia diz, né? Porque, assim, o nosso parâmetro, a nossa bússola é a Bíblia. Então, para a gente não ser ignorantes, a gente tem que aprender, né, Mateus? A gente tem que buscar conhecimento. E como a gente busca conhecimento? Na Bíblia. Amém? Então, a ignorância do intolerante é justamente esse, porque por que eles agem com tamanha crueldade, às vezes até matando pessoas devido à religião, né? Como a gente falou no começo, por exemplo, as questões dos judeus. A Bíblia diz em João 16:3, diz assim, Jesus responde, isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, assim, as pessoas, elas são cruéis umas com as outras, devido às questões religiosas, porque não conhecem Deus, não conhecem o Pai, e acabam pecando contra isso, né? E muitos acreditam, igual eu falei, como a lição fala, muitos acreditam que seus atos de violência contra os cristãos são um serviço prestado a Deus. A própria lição diz sobre Saulo, né? Que ele perseguia os discípulos, eles perseguiam o povo de Deus, achando que estava fazendo uma coisa para Deus. E depois ele teve um encontro com Jesus, né, um encontro com Deus, e ele viu que o que estava fazendo era errado. Ou seja, falta de conhecimento, né, era uma pessoa ignorante. Mas, então é isso, a ignorância do intolerante. Em países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Nigéria, como o Mateus falou, muitas vezes essas igrejas são mais atacadas do que nós. A gente tem alguns exemplos aleatórios aqui. Eu conto um, o Tarso conta outro, o Mateus conta outro, mas esses países, gente, a gente tem que orar por eles. Imagina os nossos irmãos lá, né? Não poder fazer um culto, não poder andar com a Bíblia na mão, né? Imagina. Então, assim, Jesus mesmo que pode fazer a obra, né?
Então, tais pessoas que fazem isso, que são ignorantes, elas precisam de um encontro transformador com Cristo para reconhecer como Senhor. Amém? E agora, já que nós aprendemos o alvo da intolerância, que é Jesus, já que nós aprendemos por que as pessoas fazem isso, ou seja, porque elas são ignorantes, porque elas não conhecem a Cristo, né? Elas não sabem o que estão fazendo, a própria Bíblia diz. E nós, né? Como que é a reação do intolerado? Como que a gente deve ver tudo isso, né? O que Tarso vai explicar um pouquinho para a gente. Bom, a gente vê aqui a lição nos traz um breve resumo aqui sobre qual deve ser a reação do intolerado, né? A gente observa que durante algumas passagens que está escrito na Bíblia, várias pessoas foram perseguidas por pregar o Evangelho de Cristo, por seguir a Cristo, né? Sabemos da perseguição que Paulo teve, a lição nos traz aqui sobre o martírio de Estevão, que foi perseguido também por pregar o Evangelho de Cristo. E a gente observa um exemplo que essas passagens nos mostram, que independente de ser perseguido, independente do martírio que eles estavam passando, eles não deixavam de continuar pregando a palavra de Deus. Exato. Eles usavam essa perseguição para ir mais além, para ir levar o Evangelho de Cristo para mais pessoas, né? Então, qual deve ser a nossa reação diante de situações como essa de perseguição? É usar essa perseguição para evangelizar, para trazer mais pessoas para conhecer a Cristo, para conhecer realmente o plano de salvação que Jesus nos deixou, que nos deu de presente, né? Então, a gente observa aqui, no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 15, que a gente deve agir de uma forma de não ter medo de pregar o Evangelho, por mais que a perseguição esteja grande, que a gente esteja sofrendo grande humilhação, a gente deve continuar pregando sem medo. Por quê? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, Deus está com a gente. Por mais que a gente pense que, olha, não tem como continuar pregando, não tem como mais levar a palavra de Jesus. Jesus nos garante, através da palavra dele, que existe possibilidade, que independente do que a gente passar, ele vai estar conosco. E no momento que a gente não tiver palavras, ele vai nos dar palavras através do Espírito Santo, e que ninguém vai poder contradizer aquilo que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus nos traz, né? Então, qual deve ser a nossa reação? Prega o Evangelho de Jesus, continue pregando, independente do que aconteça. Amém. Eu achei bem interessante o que você falou, só vou frisar que mexeu bem comigo. E às vezes a gente fala mesmo, né, Mateus, assim, não vou pregar para fulano, porque eu não sei nem o que eu vou falar, né? Mas brilhantemente o Tarsis deu ali que Jesus colocará, né, palavras na nossa boca e nos dá sabedoria, né, para que a gente possa falar através do Espírito Santo, porque não é por nós, né, é por eles, né. E uma coisa importante aqui também, né, Tarsis, que qual deve ser a reação? Muitas vezes, quando Jesus foi preso, Pedro falou assim, vou pegar a espada do Espírito, né, a gente às vezes quer lutar contra nossas próprias armas, contra nossas próprias forças, mas não. É pelo Espírito Santo mesmo, igual você explicou para a gente, né? Pregação do Evangelho, né, Mateus? Seguindo, então, irmãos, para o último tópico dessa parte, que fala sobre a promessa na intolerância, né? A gente vê que a gente vai sofrer, a gente aprendeu, né, quem que é o alvo, e nós sofremos também, por Jesus ser o alvo, e nós somos seguidores de Cristo, sofremos essa intolerância. Também vemos como que nós devemos nos portar a respeito dessa intolerância, mas a gente fica feliz porque a gente sabe que temos uma promessa, né? Que é a promessa da vida eterna. Amém. Esse tópico ele é muito um resumo do que a nossa igreja mais prega, né? Ou do que nós vivemos sempre falando, de que isso aqui é passageiro, né? Esse sofrimento ele é passageiro, e a gente vive na esperança da vinda de Jesus e de que nós teremos a coroa da vida eterna, né? Então, eu vou só ler o que a Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Então, assim, sofreremos sim as tribulações, sofreremos sim as perseguições,
mas a gente tem que permanecer fiel, sustentados na promessa de que teremos sim a coroa também da vida eterna e moraremos eternamente nos céus com Jesus. Morrendo. Essa frase aqui. Eu achei bem importante um versículo aqui que fala sobre as vezes que a gente fica desanimado. Ele fala bem assim, cadê? Em Salmos. Eu parei tanto versículo aqui para ler, gente, que na hora. Em Salmos diz assim. Em Mateus 5:44 diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, a gente deve amar os nossos inimigos, a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, e a gente deve, sim, ser tolerante com eles, para que nós, né, podemos todos viver, até mesmo falar de Jesus, porque, igual a gente falou aqui, muitas vezes eles não sabem o que estão fazendo. Então, se a gente não falar, como que eles vão ser tolerantes com a gente, porque eles não sabem o que estão falando? Então, se a gente não falar, a própria Bíblia diz, como virão se não há quem pregue, né? Então, a gente deve sim falar. E, às vezes, uma frase que uma vez eu escutei de um pastor que falou, o seu vizinho não é crente, por quê? Porque é seu vizinho. Talvez, se fosse vizinho do Tarso, seria, né? Então, muitas vezes a gente deixa mesmo o omite, né, de pregar para um vizinho, para um amigo. Mas, enfim, terminamos essa segunda parte, então, da nossa lição. Agora a gente caminha para a terceira, sobre os desafios práticos, né? Os desafios práticos, a gente se dividiu em dois. Testemunhe aos perseguidores, e o segundo, ore pelos perseguidos. Essa parte sobre testemunhos aos perseguidores, ela é bem legal, né, Mateus? É o que a gente já vem falando, né? Você mesmo leu um versículo que fala, orem por aqueles que os perseguem, que é basicamente isso. A gente sabe que a gente está enfrentando essa luta, que a gente vai ser perseguido, mas não é por isso que a gente tem que se acanhar. Não é por isso que a gente tem que só fugir e se esconder, mas sim lutar e não, como a gente também viu, não lutar da forma física com a espada de aço, mas sim com a espada do Espírito. E por isso nós também devemos testemunhar aqueles que nos perseguem, né? Para que possamos também, sabemos que o Evangelho ele é transformador, como a gente viu a história de Saulo, né? Saulo que vira Paulo, ele era um perseguidor, então ele tem esse encontro milagroso e tudo mais, e ele passa por esse processo de transformação e passa a ser, então, um perseguido, né? Então, a gente tem que ter essa coragem de testemunhar aqueles que perseguem a gente também. Ou seja, de intolerante, ele passa a ser tolerante, bem mais que isso, na verdade. Ele passa a ser intolerado também. Né? Exato. Ele, né, reverte isso. Exato. Agora a gente vai ver na segunda parte, ore pelos perseguidos. Então, Tarsis. Amém. A gente já viu aqui, a gente já falou a respeito da oração que a gente tem que fazer pelas pessoas que são perseguidas, né? Nós sabemos que as perseguições no nosso meio aqui, na nossa sociedade, falando de Brasil hoje, não é tão evidente, porém, muitas pessoas em outros lugares sofrem perseguições severas, né? Tem país que você, se entrar com a Bíblia na mão, você é morto e não é nem julgado, você é simplesmente morto. Né? Muitas pessoas são assassinadas. A gente tem pastores nossos que estão em outros lugares pregando, em alguns países que têm uma religião oficial, né? Enfim, o Evangelho está sendo disseminado pelo mundo. E o Evangelho tem que chegar a todas as criaturas. Foi esse o mandato de Deus para nós. Pregar para toda criatura, para que todos conheçam, e assim Jesus possa voltar e resgatar aqueles que se converteram a Ele. Então, a gente tem que orar por essas pessoas que estão fazendo esse papel lá fora, que estão se posicionando diante de situações que estão contra a palavra de Deus. Tem pessoas que estão pregando a palavra, tem pessoas que moram em países que pregam outro tipo de religião, e essas pessoas dependem muito da oração da gente, que aqui tem o livre acesso às igrejas, livre acesso aos cultos, né?
Então, a gente deve, sim, orar por essas pessoas, orar para que cada dia mais elas tenham forças para enfrentar essas situações e a gente também tenha força para enfrentar todos aqueles que vierem contra o Evangelho de Cristo, né? Porque a gente também, querendo ou não, sofre algum tipo de perseguição, mínima que seja, mas sofre, né? Então, a gente tem que sempre orar, olhar um pelos outros, né? E assim, eu acho que a gente vai estar cooperando aí para que a palavra de Deus seja anunciada. Amém, né? É que a boa mão de Deus os ajude a resistir no dia mau. Sobre essa questão de a gente ser pressionados, estava querendo ler esse versículo aqui que eu achei bem legal. Que tem até um versículo, um louvor que vocês aí, que é do grupo de louvor, canta. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É um versículo assim bem potente, assim bem de fé mesmo, de rocha, mas muitas vezes, né, a gente fica desanimado, mas aqui a gente fala, a gente pode ser pressionado, mas que nós ficamos desanimados, a gente fica perplexo, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados, e abatidos, mas não destruídos. Amém? Para finalizar, gostaria de agradecer você, né, que está aqui com a live, compartilhe esse link, comente, se inscreva no nosso canal e nos ajude a cada vez mais propagar esse evangelho da palavra de Deus. Para a gente finalizar, gostaria de ler o meu compromisso. Cada término de lição, a gente tem um compromisso semanal. A gente tem um compromisso da semana que vem a gente tem outro, para cada dia assim a gente possa cumprir o compromisso, possa acumular vários compromissos, né? Compromisso do mês, não, tem um compromisso da semana. Compromisso dessa semana. Nenhuma rejeição do mundo pode invalidar a alegria daquele que experimentou o amor de Jesus. Está em Atos 5:41. Mesmo em ambientes hostis, precisamos seguir transbordantes do amor e graça do alto, não respondendo o mal com o mal, mas o mal com o bem. Em Lucas 6:28 diz isso. Dessa forma, nosso compromisso é desenvolver atitudes positivas frente à intolerância religiosa. Vamos desenvolver o hábito de orar pelos irmãos perseguidos. Para se orientar, você pode utilizar os momentos missionários. Há várias séries de lições que vêm nos estimulando a orar por países onde há perseguição. Além disso, vamos orar pelos intolerantes religiosos em nosso país e testemunhar Cristo para que se convertam a Deus. Amém? Então, esse é o nosso compromisso final. Orar, explicasse um pouquinho como que vai funcionar o ano que vem, já que essa é a nossa última live, né, Matheus? Então, a gente agradece a participação de todos, né, todas as equipes que já passaram por aqui, né, todo mundo que já participou, todos os ministérios, exato. Durante esse ano aí, sabe que foi um ano complicado. Sim. Não foi um ano fácil, mas a gente agradece. É um motivo de muito orgulho ver o quanto que a gente vem, qual é o nosso papel dentro dessa comunidade, né? Como que a gente vem aí toda semana nas lives, sejam nas lives de culto, sejam nas lives de escola bíblica, e por isso a gente agradece a participação de todo mundo que tá assistindo também. E aí esse deveria ser a hora que eu deveria falar o aviso, né? Que seria o aviso que eu... O aviso que o ano que vem não terá mais live, Isso. que a gente vai participar. Que a gente, na verdade, a nossa IAP Missão aqui de Cuiabá, né? A gente vai transmitir a live geral da IAP Promessista, né? Promessistas Brasil, canal do YouTube. Então, assim, é uma live também Às muito... quarta-feiras, né? Às quartas-feiras. Isso. Então, assim, a gente vai transmitir. As lives são excelentes, são os mesmos conteúdos, mas não vai ser nós. Eles que vão transmitir, vai ser excelente. E esse canal já existe, inclusive, se você quiser se inscrever nele, existe vários, não só sobre existem vários vídeos, né, não só sobre a lição, mas existem outras coisas lá, sobre o Ministério Feminino, existe também sobre saúde financeira, vários aspectos da vida, né, que faz nós organizarmos a nossa vida assim como um todo, né, não só no aspecto religioso, mas em outras áreas também, muito importante. Então, vamos orar, né?
Vamos orar, então. Aqui é o nosso compromisso. Ele já fala para orar pelos irmãos perseguidos, para orar pelos países onde há perseguição e orar pelos intolerantes religiosos, né? Convido você, então, mais uma vez a gente vem agradecer, convido você a fechar seus olhos, agradecer a Deus por esse momento, que nós podemos orar esses 3 na lição. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ser um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que nos fez, ó Deus, terminar essa lição, terminar esse ano, né, Deus, que foi um ano, igual o Mateus disse, um ano complexo, onde nós aprendemos muito contigo. Meu Deus, nós só temos te agradecer. Nesse momento eu venho te pedir, em nome de Jesus, ó Deus, que venha abençoar, ó Deus, aqueles irmãos, ó Pai, que são perseguidos. Dê, ó Deus, força, Senhor, mova teu Espírito Santo, ó Deus, na vida deles, para que eles possam, Senhor, no dias maus, Senhor, eles ser sustentados por Ti, ó Deus. Faça, Senhor, que o Espírito Santo, ó Deus, como a gente leu, eles possam, às vezes, ficar tristes, ó Deus, mas não desanimados, ó Deus, eles possam ficar, às vezes, mais assim preocupados, mas eles não podem desanimar de cumprir, Senhor, a caminhada nessa terra. Meu Deus, a gente vem pedir também para aqueles irmãos, ó Deus, que moram em países, ó Deus, que a liberdade religiosa é um pouco mais difícil, né? A gente sabe que, graças a Deus, a gente mora num país onde Estado é laico, que, graças a Deus, a gente pode fazer culto, ó Deus. Mas abençoe, Senhor, aqueles irmãos que não têm essa mesma, digamos, graças que nós, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia da vida deles, Senhor. Dê graça, Senhor. Dê calmaria ao coração deles, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós venhamos te pedir também para aquelas pessoas que são intolerantes, ou seja, aqueles que às vezes acabam perseguindo, mas a gente viu que eles não sabem o que fazem, né, ó Deus? Nos ajude para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que nós venhamos conversar com essas pessoas, que nós venhamos falar do Senhor para elas, e que teu Espírito Santo se mova na vida delas para que elas possam conhecer o seu amor, conhecer Jesus, né, Pai? E ser mudadas por Ti. Nós acreditamos nisso, porque nós temos testemunho de pessoas, nós temos testemunhos bíblicos que isso pode acontecer. E nós cremos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te rogo agora, Senhor. E se tiver algum irmão também em casa, que às vezes se sente, Senhor, perseguido, que se sente desanimado, que acha que não vai conseguir mais, porque o colega da escola, o vizinho, a mãe, o pai, às vezes não está muito assim condizendo com a postura que ele está tendo como cristão, ó Deus. Ajude o Senhor nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai. Dê força para ele, ó Deus. Coloque um irmão na vida dele para que possa caminhar junto, Senhor, de mão dada, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos encontrar no céu, Senhor, todos unidos e amparados por Ti. Meu Deus, mais uma vez eu venho te agradecer. Muito obrigada por esse ano que passou. Muito obrigada por essa live. Nós só temos gratidão ao Senhor. Muito obrigada. Eu agradeço aqui também pela vida do Tarso. Continua abençoando a vida dele. Senhor, ele que é o ministro do Evangelho. Ó Deus, que toca também na sua igreja, que fala da sua palavra. Continue abençoando a vida dele, a vida da sua família, Senhor, a vida da sua esposa Fabiana, da sua família, em nome de Jesus que eu te peço. Continue abençoando também a vida do Mateus, Deus, que ele também que é o ministro de louvor, ministro também da palavra, que ele fala super bem. Deus, continue abençoando a vida dele, Senhor. Nós somos eternamente gratos a Deus pela vida desses dois servos de Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos protegendo de todo mal. Abençoe os irmãos que estão em casa. Nós só temos gratidão a Ti. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Meninos, muito obrigada mais uma vez, né? Agradeço também a você que está em casa. E é isso. Então, ano que vem nós não teremos mais lives, mas teremos novas programações por aí, né, Mateus? Exato. Tchau, Tarso, Pai do Senhor. Tchau, Mateus, paz. Tchau, pessoal. Pai do Senhor, fique com Deus.